Mãe, a gente se preocupa muito com a senhora morando sozinha assim. Já conversamos e achamos que está na hora de tomar uma decisão. Célia disse isso sentada na minha cozinha, com um papel impresso na mão e os olhos cheios de preocupação. Do lado dela, Roberto olhava para o papel como se fosse contrato de obra. 52 anos eu morei naquela casa. Criei os dois ali. E agora eles estavam sentados na minha mesa com uma lista de opções para o meu futuro, como se eu fosse um problema qualquer. Mas eles não sabiam de uma coisa. Naquela manhã, antes de Célia ligar avisando que ia aparecer, eu já tinha tomado uma decisão que nenhum deles esperava. Uma decisão que a maioria das mulheres de 92 anos não toma, porque ninguém ensina que ainda é possível tomar. Meu nome é Nair. Tenho 92 anos. E nessa história eu vou te contar exatamente o que fiz. Olhei para o papel que Célia tinha colocado na mesa. 3 opções numeradas, fonte grande para facilitar minha leitura. Detalhe que me irritou mais do que eu esperava. Opção 1, morar com a família. Opção 2, cuidadora em casa. Opção 3, residência especializada para idosos. Tudo muito organizado, muito pensado, muito longe do que eu queria. E lembrei de uma tarde, muitos anos atrás, quando meu marido Osvaldo chegou na farmácia no fim do expediente e me encontrou ainda manipulando uma fórmula. Ele ficou parado na porta me olhando e disse: Nair, você passa o dia inteiro cuidando da saúde dos outros. Quando é que você vai cuidar da sua? Não entendi direito na hora. Achei que ele falava de vitamina, de descanso. Demorei décadas para entender o que ele quis dizer de verdade. Voltei ao agora. Papel na mesa. Célia esperando resposta. Roberto com a caneta já na mão. Me levantei, fui até a janela e olhei o jardim que o Osvaldo e eu plantamos juntos. As quaresmeiras estavam floridas, roxas, do mesmo jeito que ficavam toda vez que a vida resolvia me lembrar que ainda havia beleza disponível para quem quisesse ver. E ali, com 92 anos nas costas e 2 filhos esperando minha assinatura numa lista que eu não pedi, percebi que o medo que eles sentiam por mim era real, mas a solução que trouxeram não era minha, era deles. Naquela manhã eu tinha ido ao cartório. Voltado com um documento assinado, carimbado, registrado, diretivas antecipadas de vontade, com laudo médico de capacidade cognitiva anexado. Um papel que dizia, com todas as letras e força de lei, que eu era lúcida, que eu escolhia minha moradia, minha rotina, minha vida, e que ninguém decidiria por mim sem meu consentimento expresso. A doutora Marta, médica que me acompanha há 12 anos, assinou sem hesitar. O tabelião carimbou com aquela seriedade de quem sabe o peso do que está registrando. Virei para Célia, virei para Roberto, e disse, com a mesma calma de quem passou 40 anos atrás de um balcão explicando fórmula para paciente nervoso: Vocês vieram aqui para me ajudar. Eu sei disso. Mas antes de continuar, preciso te mostrar uma coisa. Fui até a gaveta, peguei o envelope, coloquei na mesa ao lado do papel deles. Eles não sabiam o que estava dentro. Ainda não. Não foi de uma hora para outra que minha casa virou problema a resolver. Foi gradual, discreto, do jeito que as coisas mais difíceis costumam chegar, sem avisar, sem barulho, até que um dia você olha e já está no meio. Começou com ligações mais frequentes. Célia ligava toda manhã, o que no início achei carinhoso. Depois percebi o padrão. Ela sempre perguntava se eu tinha caído, se tinha tomado remédio, se tinha comido. Nunca perguntava se eu estava feliz, se tinha dormido bem. Se o jardim estava bonito. As perguntas dela eram de inventário, checklist de avaria, não conversa de filha. Mãe, a senhora dormiu bem? Dormi, Célia. Tomou a pressão? Tomei. Comeu alguma coisa? Comi. Tá bem sozinha aí? E nessa última pergunta sempre tinha um peso que as outras não tinham. Como se morar sozinha fosse sintoma de doença e não escolha de vida. Respondia que sim, que estava bem, que não precisava de nada, e ouvia o silêncio dela do outro lado, aquele silêncio de quem não acreditou, mas decidiu não discutir por enquanto. Roberto era diferente. Ligava menos, mas quando ligava ia direto ao ponto.
Numa tarde de abril, ele me ligou, e depois de 2 minutos de conversa sobre o tempo e sobre os netos, disse sem rodeio: Mãe, fica caro manter aquela casa. Condomínio, luz, água, e a senhora mora sozinha. Já pensou em simplificar? Simplificar. Palavra bonita para dizer o que ele queria dizer de verdade. Não pensei não, Roberto. Mas a senhora devia pensar. A gente está preocupado. Com o que exatamente? Pausa. E então? Com tudo, mãe. Com a senhora caindo sozinha, passando mal sozinha, precisando de ajuda e não tendo ninguém por perto. Cada sozinha que ele dizia soava como acusação. Como se morar sozinha fosse irresponsabilidade minha, descuido, teimosia de velha que não enxerga o próprio limite. Mas eu enxergava meu limite muito bem. Enxergava fazia décadas. 41 anos atrás, de um balcão de farmácia, me ensinaram a enxergar limite. O meu, o do paciente, o da fórmula, o do corpo humano. Eu sabia exatamente onde estava. O problema é que eles não acreditavam nisso. Naquele mesmo mês, Célia apareceu sem avisar numa tarde de quarta-feira. Trouxe um pote de sopa e um sorriso que tentava disfarçar a vistoria que estava fazendo enquanto andava pela casa. Vi os olhos dela varrendo a sala, a cozinha, o corredor, procurando evidência de descuido, procurando prova de que ela estava certa. Tá tudo bem aqui, mãe? Tá, Célia, sempre tá. É que eu vi que a tapete da entrada tá meio levantada numa pontinha. Vi também. Vou mandar consertar. Podia ter caído. Mas não cai. Ela ficou me olhando com aquela expressão, mistura de amor genuíno e desespero de quem acha que sabe mais do que a outra, e disse devagar: Mãe, eu só quero que a senhora esteja segura. E eu acreditei nela. Esse é o ponto que eu preciso que você entenda. Eu acreditei que ela queria meu bem. O problema não era a intenção de Célia. O problema era que a segurança que ela imaginava para mim não era vida, era contenção. Naquele mês, aconteceram mais 3 visitas surpresa, 2 ligações do Roberto perguntando sobre custo de cuidadoras e uma mensagem de WhatsApp da neta mais velha, enviada claramente a pedido da mãe, perguntando se a vovó não queria passar uns dias na casa deles. Estava sendo cercada por amor que não sabia como me respeitar, e isso doía de um jeito que eu não sabia bem nomear. Numa noite, sozinha na cozinha, sentei na cadeira que foi do Osvaldo e fiquei olhando para as paredes. Tinha uma mancha de umidade no canto que eu conhecia há 20 anos. Tinha o gancho onde ele pendurava o chapéu. Tinha a prateleira que construímos juntos num sábado de chuva, torta de um lado, e eu nunca consertei porque torta era dele. Aquela cozinha não era cômodo. Era eu. Era tudo que eu tinha construído e perdido e segurado e celebrado em 92 anos. E lembrei então de uma paciente que tive na farmácia nos anos 80, uma senhora de uns 70 anos que chegou um dia chorando baixinho, quase sem fazer barulho, como quem tem vergonha de chorar. Perguntei o que havia. Ela disse que os filhos iam tirá-la de casa, que tinham decidido por ela, que ela não havia sido consultada. Avisei que isso não estava certo. Ela me olhou com um cansaço que eu nunca tinha visto antes e disse: O que adianta, moça? Quando a gente fica velha, a gente some. Voltei ao agora. Cozinha, gancho do Osvaldo, prateleira torta. Pensei: não vou sumir. Foi aí que Célia marcou a reunião. Disse que ia aparecer no sábado com o Roberto, que precisavam conversar sobre o futuro. Perguntei se podia adiar. Ela disse que não, que já tinham pesquisado tudo, que tinham opções concretas e que só precisavam da minha presença para decidir juntos. Juntos. Outra palavra bonita. No sábado de manhã, antes que eles chegassem, me arrumei. Vesti a blusa azul marinho que o Osvaldo gostava. Fiz o cabelo. Passei batom. O mesmo que uso desde 1988, cor de framboesa escura, que Célia acha exagerado para minha idade e eu acho perfeito exatamente por isso. Tomei meu café devagar, olhei o jardim, reguei as quaresmeiras. Quando a campainha tocou, eu já estava pronta. Não do jeito que eles pensavam, do meu jeito.
Célia entrou primeiro, sorrindo com aquele sorriso de visita. Roberto atrás, mais sério, com uma pasta na mão. Sentaram na cozinha, sem ser convidados, o que notei e guardei. Célia colocou o papel na mesa. Roberto abriu a pasta. Mãe, a gente pesquisou bastante. Célia começou, com voz de quem vai dar notícia difícil. E achamos 3 caminhos possíveis que a gente quer apresentar para a senhora. Olhei para o papel, olhei para ela, olhei para o Roberto. Pode apresentar, disse. Estou ouvindo. Opção 1. A senhora vem morar com a gente. Temos o quarto de hóspedes, os meninos adoram a vovó e assim a gente fica tranquilo. Opção 2. Roberto entrou, sem esperar. Cuidador em casa. A gente pesquisou e tem boas profissionais por uns R$ 4.000 por mês. Dividindo entre eu e a Célia, cada um paga 2.000. E opção 3, Célia continuou. É uma residência especializada. Tem um lugar muito bem avaliado aqui em Belo Horizonte, estrutura excelente, médico de plantão, atividades. Fica em torno de 8.000 por mês, mas a senhora tem a aposentadoria que ajuda e a gente complementa. Ficou silêncio. Olhei para o papel com as 3 opções numeradas. Olhei para o jardim, pela janela. E pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. As ligações diárias, as visitas surpresa, os olhos varrendo minha casa procurando falha. Pensei na senhora da farmácia que sumiu. Pensei no Osvaldo. Vocês pesquisaram bastante mesmo, disse, devagar. Mas vocês me consultaram antes de pesquisar? Célia piscou. Como assim, mãe? Antes de decidir que eu precisava de opção, vocês me perguntaram como eu estava, o que eu queria, o que eu pensava sobre tudo isso. Roberto se mexeu na cadeira. A gente está perguntando agora. Agora vocês trouxeram o papel já pronto. Isso não é pergunta, Roberto. É apresentação. Silêncio. Célia olhou para o irmão. Roberto olhou para o papel. Foi aí que a campainha tocou de novo. Era Jandira, minha vizinha do apartamento ao lado, devolvendo a tigela que eu tinha mandado sopa na semana passada. Abri a porta, recebi a tigela, trocamos 2 palavras. Quando voltei para a cozinha, vi os 2 me observando com uma expressão que eu li perfeitamente. Estava vendo que eu tinha vida, contato, movimento, e isso complicava o argumento deles. Quem é? Roberto perguntou. Minha vizinha. A gente se ajuda. Vizinha não é cuidadora, mãe. Não, concordei, sentando de volta. É melhor. Depois que Jandira foi embora e eu sentei de volta, Célia tentou retomar o assunto com aquela voz mansa que ela usa quando quer que eu concorde com algo, sem perceber que concordei. Mãe, a gente não está aqui para tirar nada da senhora. A gente está aqui porque se preocupa. Eu sei, Célia. Então por que a senhora está resistindo assim? Não estou resistindo. Estou ouvindo. Tem diferença. Roberto bateu levemente com os dedos na mesa, gesto do pai dele, que herdou sem perceber. Mãe, vamos ser práticos. A senhora tem 92 anos, mora sozinha num apartamento no 3º andar. Não tem elevador nesse prédio. Nunca teve. Subi essa escada todos os dias por 52 anos. E se um dia não conseguir mais? Aí a gente conversa nesse dia. Mas pode ser tarde demais. Olhei para ele. Roberto sempre foi assim. Chegava no argumento mais pesado direto, sem preparação, como quem joga pedra antes de cumprimentar. Não era maldade. Era o jeito dele. Mas doía do mesmo jeito. Roberto, eu passei 41 anos numa farmácia explicando para paciente que remédio preventivo existe, mas que não se toma remédio para doença que ainda não chegou sem avaliar o que o remédio faz com o corpo saudável. Você entende o que estou dizendo? Ele ficou me olhando. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Célia colocou a mão sobre a minha. Gesto carinhoso que eu recebi sem me mover. Mãe, a gente só quer que a senhora esteja bem. Eu tô bem. Mas e quando não estiver? Quando não estiver, vocês vão saber. Porque eu vou falar. Porque eu ainda tenho voz e pretendo usar. O silêncio que veio depois tinha textura diferente dos outros. Era o silêncio de quem não esperava encontrar resistência articulada. Esperavam encontrar uma velha assustada, talvez chorosa, talvez aliviada que alguém tivesse assumido o peso. Encontraram outra coisa.
Célia dobrou o papel das opções devagar, sem dizer nada. Roberto fechou a pasta. Os dois ficaram ali por mais 1 hora. Tomaram o café que eu fiz. Porque naquela casa quem faz o café ainda sou eu. E foram embora com aquele jeito de quem não terminou o assunto, mas não sabe como continuar. Fiquei olhando a porta fechada depois que saíram. Sabia que iam voltar. Sabia que o assunto não tinha acabado. Mas sabia também que eu tinha dito o que precisava ser dito naquele dia, do jeito que precisava ser dito, sem gritar, sem chorar, sem suplicar e sem assinar nada. Nos dias seguintes, a pressão não diminuiu. Diminuiu na forma, ficaram mais delicados, mais cuidadosos com as palavras, mas o conteúdo era o mesmo. Célia mandava artigos sobre quedas em idosos. Roberto encaminhava propagandas de residências com fotos de jardins bonitos e sorrisos de profissionais uniformizados. A neta mandava mensagem perguntando se a vovó não queria conhecer o novo quarto que estavam preparando para ela. Numa manhã, acordei cedo, antes do sol, e fui até o quarto onde guardava as coisas do Osvaldo. Não entrava ali com frequência. Não por tristeza, mas por respeito. Aquele quarto era dele ainda, do jeito que a prateleira torta era dele. Sentei na beira da cama, coloquei a mão na colcha e fiquei quieta. 8 anos sem ele. 8 anos administrando tudo sozinha. Conta, médico, conserto, decisão, solidão, alegria. Tudo sozinha. E nunca pedi que os filhos viessem resolver. Nunca liguei chorando pedindo socorro. Porque não havia socorro a pedir. Havia vida a viver, e eu estava vivendo. O que me custava não era a solidão. A solidão eu aprendi a morar dentro dela sem deixar que ela morasse dentro de mim. O que me custava era isso. A sensação crescente de que minha autonomia tinha prazo de validade aos olhos de quem eu amava, e que esse prazo tinha vencido sem eu ser consultada. Lembrei de uma época, nos anos 90, quando a farmácia estava passando por um período difícil. Rede Grande tinha aberto 2 quarteirões abaixo, preço menor, estrutura maior. Clientes foram. Alguns voltaram, outros não. Meu contador na época disse que eu devia fechar, que não compensava mais. Osvaldo disse que a decisão era minha. E eu fiquei. Não por teimosia, por conhecimento. Sabia o que tinha, sabia o que oferecia, sabia quem precisava do que eu tinha para dar. Fiquei mais 12 anos. Fechei quando quis, na hora que escolhi, sem dever nada a ninguém. Voltei ao agora. Colcha do Osvaldo. Quarto quieto. Pensei. É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Alguém de fora enxerga dificuldade e acha que enxerga o fim. Eu enxergo dificuldade e sei que não é o fim. Sei a diferença porque sou eu que moro aqui dentro. Me levantei, arrumei a colcha, fechei o quarto com cuidado. Tinha uma decisão a tomar. Não a decisão deles, a minha. Peguei o telefone e liguei para a doutora Marta. Combinei consulta para segunda-feira. Tinha uma pergunta para fazer sobre um documento que minha antiga sócia na farmácia tinha mencionado anos atrás, quando o marido dela adoeceu e a família começou a tomar decisões sem consultá-la. Um documento que registrava em cartório que a pessoa era lúcida e escolhia sua própria vida. A doutora Marta atendeu no segundo toque. Ouvi a voz dela e senti aquela calma de quem sabe que ligou para o lugar certo. Doutora Marta, preciso te fazer uma pergunta sobre diretivas antecipadas de vontade. Do outro lado, uma pausa breve. Depois, Nair, eu ia te sugerir exatamente isso. Sorri. Às vezes a vida tem boa pontaria. A consulta com a doutora Marta foi numa segunda-feira de manhã, cedo, antes que o calor de Belo Horizonte ficasse pesado demais. Cheguei 15 minutos antes do horário. Hábito de 40 anos de farmácia, onde atraso custava cliente e às vezes custava mais do que isso. A recepcionista me conhecia pelo nome, o que sempre me fez bem, aquela coisa simples de ser reconhecida onde você está. A doutora Marta entrou no consultório com aquele jeito dela, direta, sem enrolação, olhos que avaliam antes de qualquer palavra. Sentou do outro lado da mesa, cruzou as mãos e disse: Então, diretivas antecipadas.
Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. A reunião, o papel com as 3 opções, as ligações diárias de Célia, os argumentos práticos de Roberto, a sensação crescente de que minha vida estava sendo administrada por outras pessoas sem que eu tivesse pedido o gerente. A doutora Marta ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieta um momento. Depois disse: Nair, você tem total capacidade cognitiva, pressão controlada, mobilidade preservada para sua idade e histórico de saúde que envergonha paciente de 70 anos. Você não precisa de tutela. Você precisa de documento. É o que eu pensei. As diretivas antecipadas de vontade registram em cartório que você é lúcida, que você faz suas escolhas de moradia e rotina e que nenhum familiar pode decidir por você sem seu consentimento. É juridicamente válido no Brasil desde 2012. E você assina como médica responsável? Assino agora se quiser. Não precisei pensar. Quero. E lembrei então. Sentada naquele consultório, enquanto a doutora Marta preparava o laudo, voltou uma memória que não visitava há muito tempo. Foi em 2001. Osvaldo tinha acabado de ser diagnosticado com um problema no coração. Nada grave ainda, mas sério o suficiente para mudar o jeito que a gente via o futuro. Numa noite, depois do jantar, ele ficou olhando para o jardim por um tempo longo demais. Perguntei o que havia. Ele disse: Nair, a gente precisa se organizar. Não do jeito triste de organizar, do jeito inteligente. Nos meses seguintes, ele foi colocando tudo em ordem. Não de forma sombria ou derrotada, de forma precisa. Atualizou o testamento, separou documentos. E numa tarde me levou ao cartório e me mostrou um registro que tinha feito sem me contar antes. A casa em nome dos 2, com cláusula de que enquanto qualquer um de nós fosse vivo, ninguém de fora poderia dispor do imóvel sem consentimento do sobrevivente. Por quê? Perguntei. Porque eu te conheço, Nair. E sei que quando eu não estiver mais aqui, alguém vai aparecer achando que pode decidir por você. Eu não vou deixar. Chorei ali mesmo no cartório, discreta, virada para o lado. O tabelião fingiu que não viu. Osvaldo morreu em 2018, 17 anos depois daquela tarde. E a casa continuou minha, exatamente como ele tinha planejado. Voltei ao agora. Consultório. Doutora Marta terminando o laudo. Ele sempre soube. E eu aprendi com ele que organizar a própria vida não é pessimismo, é respeito por si mesma. Pronto, a doutora disse, passando o papel. Você vai ao cartório com isso e com seus documentos. Uma tarde resolve. Obrigada, Marta. Ela me olhou por um segundo com aquele jeito que os médicos bons têm, que é metade técnico e metade humano. Nair, você é a paciente mais lúcida que eu tenho. Com qualquer idade. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Saí do consultório com o laudo na bolsa e uma clareza que não sentia há meses. Não era euforia, era algo mais quieto, a sensação de quem encontrou o chão firme de volta. Mas a clareza durou exatamente até chegar em casa. Tinha uma mensagem de Roberto no celular, longa. Ele tinha pesquisado o custo do apartamento atual, condomínio, IPTU, manutenção, somado ao que ele calculava que eu gastava por mês e colocado ao lado o custo de uma das residências que ele tinha visitado. Com a minha aposentadoria de pouco mais de R$ 3.000, cobrindo parte e eles complementando, ficaria viável para todo mundo, ele escreveu. E a senhora teria segurança e companhia. Li 3 vezes. Não era maldade. Era uma planilha. E isso era quase pior do que maldade, porque planilha não tem onde segurar, não tem como abraçar, não tem como dizer você errou e ser ouvida de verdade. Peguei o casaco, fui ao cartório. 2 horas depois, saí com o documento registrado e carimbado, dobrado dentro do envelope que guardei na gaveta da cozinha. A mesma gaveta onde Osvaldo guardava as escrituras da casa, os documentos do carro, as coisas que precisavam estar perto, mas protegidas. Cheguei em casa, botei água para ferver, fiz chá. E foi aí que ouvi o barulho. Da porta ao lado, o apartamento da Jéssica, a vizinha nova que tinha se mudado há 3 meses,
Vinha o som inconfundível de criança chorando e adulto tentando resolver duas coisas ao mesmo tempo e não conseguindo nenhuma. Ouvi a voz dela, jovem, cansada, aquele cansaço que não é de um dia, mas de muitos dias empilhados. Calma, Miguel. Um segundo, deixa a mamãe pegar a chave. Abri minha porta. Jéssica estava no corredor com uma sacola enorme num braço, uma criança no colo e outra puxando a manga da blusa dela. Chave caída no chão. Olhou para mim com aqueles olhos de quem está a 2 minutos de desistir de alguma coisa. Sem dizer nada, me abaixei, peguei a chave do chão e entreguei para ela. Obrigada, ela disse respirando fundo. Obrigada mesmo. Precisa de ajuda com a sacola? Ela hesitou. Aquela hesitação de quem foi ensinado que pedir ajuda é fraqueza. Ensinamento que eu também recebi e levei tempo demais para desconstruir. Se não for incômodo, não é. Peguei a sacola, segurei enquanto ela abria a porta, entrou com os 2 filhos, colocou a menor no chão, respirou. Que dia, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Todo dia tem um assim, respondi. O segredo é que o próximo geralmente é melhor. Ela me olhou. Sorriu. Cansada ainda, mas sorriu. A senhora é a Nair, né? Do apartamento ao lado? Sou. Jéssica. E esses 2 são o Miguel e a Ana. O Miguel, que devia ter uns 6 anos, me olhou com aquela seriedade de criança que está avaliando se você é confiável. Depois disse sem preâmbulo. A senhora tem bala? Jéssica fechou os olhos de vergonha. Eu ri. De verdade, daquele jeito que a gente ri quando algo surpreende de forma boa, de dentro para fora, sem calcular. Não tenho bala, disse. Mas tenho biscoito de polvilho que fiz hoje de manhã. Serve? O Miguel olhou para a mãe. A mãe olhou para mim. E foi assim, com uma criança indecisa sobre biscoito de polvilho, que aquilo que ia mudar minha vida começou. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo real, porque você conhece esse medo, de perder o direito de decidir por si mesma, de ter a própria vida colocada numa lista por quem você ama. Deixa um like para que mais mulheres vejam que a autonomia não tem prazo de validade. Se inscreve para nunca perder uma história assim. E clica em hypar, esse botão amarelo que aparece no vídeo, é o jeito mais simples de apoiar esse canal e garantir que essas histórias continuem chegando até você. Me conta, você já sentiu que alguém estava decidindo por você sem te perguntar? Escreve aí nos comentários. E prepara o coração, porque agora vem a parte que ninguém esperava. O biscoito de polvilho abriu uma porta que eu não sabia que estava fechada. Não foi de golpe. Foi devagar, do jeito que as coisas boas costumam crescer. Jéssica voltou no dia seguinte para devolver o prato. Ficou 5 minutos. Na semana seguinte ficou 20. Depois de um mês, a Ana já sabia onde ficava meu pote de biscoito e ia direto buscar sem perguntar, o que eu achei a coisa mais natural do mundo, e Jéssica ficou vermelha de vergonha cada vez. Numa tarde de terça, Jéssica bateu na porta com uma expressão diferente. Não o cansaço habitual, mas algo mais apertado. Reunião de última hora no trabalho. Babá que cancelou. Miguel com febre baixa. Nada grave, mas impossível levar para a creche. Nair, eu odeio pedir isso. Deixa aqui, disse antes que ela terminasse. Mas a senhora não precisa... Jéssica, deixa aqui. Ela me olhou por um segundo com aqueles olhos de quem não está acostumada a receber sem culpa. Depois, assentiu, beijou os 2 filhos. Saiu correndo. Fiquei com o Miguel e a Ana por 4 horas. Fizemos brigadeiro, receita que aprendi com minha mãe e nunca ensinei para ninguém, porque nunca houve quem quisesse aprender. O Miguel quase caiu da cadeira de tanto se inclinar sobre a panela. A Ana lambeu a colher com uma seriedade de cientista. Quando Jéssica voltou, os 2 dormiam no meu sofá e eu estava terminando meu chá em paz. Ela ficou parada na porta me olhando. Demorou um tempo para falar. Como você faz isso? O brigadeiro? Não, isso. Apontou vagamente para o apartamento, para os 2 dormindo, para mim. Ficar tão tranquila com tudo. Prática, disse. 92 anos de prática.
Ela riu, e dessa vez não tinha cansaço no riso. Foi nesse período que entendi uma coisa que eu sabia, mas nunca tinha sentido de verdade na pele. Receber ajuda não é fraqueza. Durante décadas fui eu quem ajudava, na farmácia, em casa, com os filhos, com o Osvaldo doente. Minha posição natural era a de quem resolve, não a de quem pede. E isso tinha um custo que eu não percebia enquanto estava pagando. Numa tarde, descendo a escada do prédio, a perna direita faltou por um segundo. Não caí, me segurei no corrimão. Foi um susto mais do que um acidente. Jéssica vinha subindo e segurou meu braço antes que eu precisasse pedir. "Tô bem", disse automático. "Eu sei", ela respondeu. "Mas pode me dar o braço assim mesmo?" Dei, e não morri de vergonha. Isso também foi novidade. Nas semanas seguintes, Jéssica começou a ir às compras do mercado junto comigo. Não para carregar as minhas sacolas, mas porque saía mais barato dividir o táxi. Enquanto ela consertava a fechadura do meu banheiro que estava emperrando, eu ensinava a Ana a fazer ponto de cruz, que minha mãe me ensinou e que eu achei que tinha morrido comigo por falta de quem passar adiante. Cada troca era pequena. Somadas, eram uma vida. Mas foi num sábado de manhã que as coisas mudaram de direção de forma que não esperava. Jéssica bateu na porta mais cedo que o normal. Trazia o Miguel pela mão e a Ana no colo, mas tinha uma expressão que eu não reconhecia nela. Não cansaço, não pressa. Era outra coisa, preocupação. "Nair, posso entrar?" "Pode." Sentou na cozinha, colocou a Ana no chão com um brinquedo, mandou o Miguel ver televisão. Então olhou para mim com aquela honestidade direta que era a característica mais marcante dela. "Sua filha me ligou." Fiquei quieta. "Célia?" Ela perguntou sobre você, se eu te via com frequência, se parecia que a senhora estava bem, se eu tinha notado alguma coisa diferente. Senti aquele aperto familiar no peito, não raiva ainda, mas o prenúncio dela. "E você disse o quê?" "Disse que a senhora fazia brigadeiro melhor do que qualquer pessoa que eu conheço e que os meus filhos te adoram." Pausa. Mas ela continuou perguntando. Perguntou se eu achava que a senhora conseguia morar sozinha. Se eu me preocupava. "E aí?" Jéssica me olhou firme. Aí eu disse que não era minha avaliação que importava, que você tinha 92 anos e ainda me ensinava ponto de cruz, então talvez a pergunta estivesse sendo feita para a pessoa errada. Fiquei olhando para ela por um momento. "Você tem 31 anos", disse. "Tenho. E mais juízo do que muita gente mais velha que conheço." Ela sorriu, mas o sorriso não durou. "Nair, acho que eles vão voltar, com mais força dessa vez." Sabia que ela estava certa. Conhecia meus filhos. Célia não ligava para a vizinha por acaso. Estava construindo caso, juntando evidência, preparando argumento. Roberto provavelmente estava do lado dela planejando abordagem. "Tá bom", disse, me levantando. "Então é hora de mostrar o que tenho." Fui até a gaveta da cozinha. Peguei o envelope com o documento do cartório. Coloquei na mesa, ao lado da xícara de café. Jéssica olhou para o envelope. "O que é isso?" "É a minha resposta para a pergunta deles", disse. "Falta só a última parte." "Que parte?" Olhei para o apartamento. A cozinha que era minha história, o jardim que era minha memória, o corredor onde aprendi a descer devagar, sem deixar de descer. Mostrar que não estou sozinha e que estar sozinha não era o problema de qualquer forma. Jéssica ficou quieta por um segundo. Depois perguntou: "Você quer que eu esteja aqui quando eles vierem?" Não esperava essa pergunta. Fez algo se mover no peito. Aquela coisa que acontece quando alguém oferece exatamente o que você precisava antes de você saber que precisava. "Quero", disse. "Mas não como testemunha, como vizinha, como a pessoa que você é." Ela assentiu. "Tá combinado." Liguei para Célia naquela tarde. Disse que queria que eles viessem no sábado seguinte, que tinha coisas para mostrar e conversa para terminar. Célia ficou um momento em silêncio. Depois disse que ia confirmar com Roberto. Confirmou em 20 minutos. Eles viriam os dois. Passei os dias seguintes vivendo minha rotina sem alterar nada.
Saí com Jéssica e as crianças no domingo. Fui à consulta da doutora Marta na quarta. Reguei as quaresmeiras toda manhã. Fiz ponto de cruz com a Ana numa tarde de quinta, ensinando o ponto cheio, que é o mais difícil e o mais bonito. Na sexta à noite, sentei na cadeira do Osvaldo e fiquei quieta por um tempo. Não rezando, só ficando quieta do jeito que aprendi a ficar quieta depois que ele foi. Amanhã tem conversa, disse em voz alta, para ninguém. O apartamento ficou quieto do jeito que fica quando você fala algo verdadeiro num espaço que conhece você de verdade. Me levantei, fui dormir. No sábado de manhã, antes de qualquer coisa, me arrumei. Vesti a blusa azul marinho. Passei o batom de framboesa escura. Tomei café olhando para o jardim. As quaresmeiras estavam roxas e cheias. Quando a campainha tocou, às 10 da manhã, era Jéssica primeiro, com Miguel e Ana, que ela deixou brincando no corredor com um livro de colorir. Ela entrou, sentou num canto da sala, quieta, presente. 5 minutos depois, a campainha tocou de novo. Célia e Roberto entraram juntos. Viram Jéssica. Trocaram um olhar rápido, aquele olhar de quem não esperava a plateia. Mas não disseram nada. Sentamos todos na cozinha. Coloquei o envelope no centro da mesa antes que qualquer um abrisse a boca. Roberto olhou para o envelope. Célia olhou para o envelope. Depois, os dois olharam para mim. "O que é isso, mãe?" Célia perguntou. "Abre", disse. Ela pegou o envelope com aquela cautela de quem não sabe o que vai encontrar. Aquela cautela que eu reconhecia porque era a mesma com que os pacientes pegavam a fórmula nova, esperando que o papel confirmasse o que temiam ou refutasse o que esperavam. Abriu. Leu. Passou para o Roberto sem dizer nada. Roberto leu mais devagar. Vi os olhos dele percorrendo as linhas, parando em alguns trechos, voltando. Quando terminou, colocou o documento na mesa com uma calma que me pareceu ensaiada. "Diretivas antecipadas de vontade", ele disse, como se estivesse lendo o título pela primeira vez, embora já tivesse lido. "Registrado em cartório, com laudo da doutora Marta anexado, atestando capacidade cognitiva plena." Falei devagar, sem pressa. "O que significa que qualquer decisão sobre minha moradia, minha rotina ou minha vida requer meu consentimento expresso, não o de vocês." Célia ficou me olhando. Havia algo nos olhos dela que não era raiva, era algo mais complicado, confusão talvez, ou a sensação de quem preparou o argumento durante semanas e chegou para debate só para descobrir que o terreno mudou. "Mãe, a gente não veio aqui para tirar seus direitos." "Eu sei disso, Célia, mas vieram aqui achando que podiam decidir por mim." "E esse papel existe justamente para deixar claro que não podem." Roberto se mexeu na cadeira. "Isso não muda o fato de que a senhora mora sozinha num terceiro andar sem elevador." "Não muda. E eu moro assim há 52 anos e pretendo continuar." "Com 92 anos não é a mesma coisa." "É diferente", concordei. "Mas diferente não é impossível e não é perigoso do jeito que vocês estão querendo me convencer que é." Roberto colocou as mãos na mesa, aquele gesto do pai dele que eu conhecia tão bem, e foi direto. "Mãe, a senhora quase caiu na escada semana passada." Aquilo me parou por um segundo. Olhei para Jéssica. Ela tinha os olhos baixos, discreta, mas eu vi o vermelho subindo no rosto dela. "Quem te contou?" perguntei olhando para Roberto. "Não importa quem contou. Importa para mim." Silêncio. Então Célia disse baixinho. "Eu perguntei para Jéssica se tinha acontecido alguma coisa diferente. Ela disse que a senhora escorregou na escada, mas que estava bem." Olhei para Jéssica. Ela levantou os olhos para mim com uma expressão que era meio desculpa, meio explicação. "Eu não sabia que ia virar argumento", ela disse direta. "Eu disse que a senhora estava bem." "Tava", confirmei. "Estou." "Mas poderia não estar", Roberto insistiu, com aquela voz que ele usava quando achava que estava sendo razoável e, na verdade, estava sendo implacável. "Esse é o ponto, mãe. O risco existe." "Roberto, risco existe em qualquer lugar. Existe na casa da Célia, existe numa residência, existe na cama onde a gente dorme. Risco não é argumento para tirar a liberdade de ninguém."
A gente não tá falando de liberdade, tá falando de segurança. Você tá falando de segurança. Eu tô falando de vida. Pausa. São coisas diferentes. Célia abriu a boca, fechou. Depois, tentou outra entrada. Mãe, quando a gente foi visitar aquela residência... Eu não fui visitar residência nenhuma. Mas se fosse... Não fui porque não vou. E agora vou te contar por quê, de verdade, sem rodeio. Os dois ficaram quietos. Jéssica também. Eu passei quase 2 meses depois da reunião de vocês pensando se estava sendo teimosa, se estava colocando orgulho na frente de bom senso. Fui à doutora Marta, conversei, examinei e concluí que não era orgulho, era conhecimento. Eu me conheço. Conheço meu corpo, conheço minha cabeça, conheço o que preciso e o que não preciso. E o que não preciso é que decidam por mim. Roberto ficou quieto por um momento. Depois disse algo que eu não esperava. Disse com uma voz diferente, mais baixa, que não era a voz do argumento, mas a voz da pessoa. Mãe, eu tenho medo de ligar um dia e a senhora não atender. Aquilo chegou diferente, não como ameaça nem como manobra, como verdade. Fiquei olhando para ele por um tempo. Eu sei, disse por fim. E esse medo é legítimo. Mas esse medo é seu, Roberto. Não é meu. E a solução para ele não pode ser tirar minha autonomia. Então, qual é a solução? A solução é confiar em mim. É saber que se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. É me ligar porque quer falar comigo, não porque precisa checar se ainda estou de pé. Silêncio longo. Célia tinha os olhos marejados, não de raiva, de algo que levaria tempo nomear. A senhora foi à residência? Roberto perguntou, mudando de ângulo. Não fui. Por quê? Porque não preciso ir para saber o que vou encontrar. Olhei para ele com calma. Vou encontrar segurança, estrutura, profissionais competentes e um quadro de horários na parede que vai me dizer quando eu posso comer, quando eu posso dormir, quando eu posso sair. Depois de 92 anos decidindo minha vida, eu não vou entregar isso por medo de escorregar numa escada. Roberto fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente nele. Não concordância ainda, mas o início da escuta real. Foi aí que Célia fez algo que não esperava. Virou para Roberto e disse: Ela tem razão. Roberto olhou para a irmã. Célia. Ela tem razão, Roberto. A voz dela estava firme agora, diferente do começo da conversa. A gente chegou aqui com papel pronto, com opções decididas, sem perguntar o que ela queria. Eu cheguei aqui achando que estava sendo boa filha e estava sendo controladora. Roberto ficou em silêncio. Eu também fiz isso, Célia continuou, olhando para mim com aqueles olhos que eram iguais aos meus quando jovem, o que eu sempre achei irônico e nunca disse. Fui atrás de informação sobre você com a Jéssica, sem te contar. Isso não foi certo. Olhei para a filha. Aquela mulher de 64 anos sentada na minha cozinha, que eu trouxe ao mundo num hospital frio de Belo Horizonte, numa madrugada de junho, que eu ensinei a amarrar o sapato e a não ter medo do escuro e a pedir desculpa quando errava, estava pedindo desculpa agora. Eu sei que você me ama, disse. Nunca duvidei disso. Mas eu errei. Errou, confirmei sem suavizar. E eu aceito a desculpa. Mas preciso que você entenda que aceitar a desculpa não é o mesmo que aceitar que aquilo se repita. Ela assentiu. Roberto ainda estava quieto. Havia uma tensão nele que eu reconhecia. Era a tensão de quem tem mais a dizer, mas não sabe se deve. Conhecia aquilo desde que ele tinha 6 anos e aprendeu que calar podia ser tática. Roberto. Ele me olhou. Fala. Ele respirou fundo. Eu pesquisei o custo daquela residência. Fiz as contas com a aposentadoria da senhora, com o que eu e a Célia poderíamos complementar. Não foi por mal, mãe. Foi porque tenho medo de que um dia não tenhamos dinheiro suficiente para dar o que a senhora precisa se esperar demais. E a casa? Perguntei direto. Você pensou em vender a casa. Pausa. Pensei. Fala o que pensou. Ele olhou para o lado, depois voltou para mim.
Pensei que o valor da venda pagaria anos de cuidado de qualidade. Que seria mais seguro do que deixar o dinheiro parado num imóvel. Essa casa está no meu nome, com registro em cartório que garante que, enquanto eu viver, ninguém dispõe dela sem minha assinatura. Você sabia disso? Ele ficou quieto. Não sabia. O Osvaldo tratou disso 25 anos atrás, porque ele me conhecia e sabia que alguém ia aparecer um dia achando que podia decidir por mim. Roberto olhou para o documento na mesa. Depois olhou para mim com uma expressão que eu levaria tempo para nomear. Era vergonha misturada com algo parecido com admiração, e as duas coisas juntas faziam um rosto que eu nunca tinha visto no meu filho. Eu não sabia, ele repetiu, mais baixo. Eu sei que não sabia, por isso estou te contando agora. Jéssica, que tinha ficado quieta o tempo todo, se mexeu na cadeira. Posso falar uma coisa? Os três olhamos para ela. Eu conheço a Naíra há 3 meses. Em 3 meses ela me ensinou ponto de cruz, me emprestou panela, ficou com meus filhos quando eu precisei, e me disse coisas sobre criar filhos sozinha que nenhum livro me disse. Pausa. Ela não é uma mulher que precisa de solução, é uma mulher que precisa de respeito. Silêncio. Célia pegou a mão de Jéssica por um segundo, gesto espontâneo, sem cálculo. Obrigada, ela disse. Roberto ficou olhando para o documento por um tempo longo. Depois dobrou, colocou de volta no envelope e empurrou suavemente na direção. Guarda isso, disse. Tá no lugar certo. Não era rendição total. Eu conhecia meu filho. Ele ia precisar de tempo, de mais conversas, de noites processando. Mas era o início de algo diferente do que tínhamos tido até ali. Vocês querem café? Perguntei. Célia riu. Aquele riso curto de quem estava segurando muita coisa e encontrou uma saída pequena. Quero. Roberto demorou 1 segundo. Quero também. Levantei, fui fazer café. Do meu jeito, na minha cozinha, na minha casa. O café ficou pronto e os 3 ficamos ali na cozinha por um tempo que não estava no roteiro de ninguém. Célia segurou a xícara com as 2 mãos, jeito que ela tinha desde criança, que eu nunca comentei porque era bonito demais para corrigir. Roberto olhava para o jardim pela janela. Jéssica tinha levado os filhos para o corredor para dar espaço, mas deixado a porta entreaberta do jeito que as pessoas deixam quando querem que você saiba que podem voltar. Foi Célia que quebrou o silêncio. Mãe, eu quero entender uma coisa. Pode perguntar. Quando a gente veio aqui da primeira vez com aquelas opções, a senhora já tinha o documento? Não, fui ao cartório depois. Por causa da gente? Por causa de mim, corrigi. Vocês foram o gatilho, mas a decisão foi minha, para mim. Ela ficou pensando nisso. E se a gente não tivesse vindo? Teria ido de qualquer jeito mais cedo ou mais tarde. Osvaldo me ensinou que organizar a própria vida não é sinal de fraqueza, é respeito por si mesma. Roberto virou da janela. Pai fez isso. Fez, 25 anos atrás, quando ficou sabendo do coração. Ele nunca me contou. Não era sobre você, Roberto, era sobre mim. Ele engoliu aquilo devagar, do jeito que se engole coisa pesada, sem pressa, com cuidado. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa com honestidade. Prefiro assim. A senhora não sente falta de companhia? De verdade? Olhei para ele. Era uma boa pergunta. Era talvez a primeira boa pergunta que ele tinha me feito em meses. Sinto, disse. Sinto falta do Osvaldo todo dia. Sinto falta de como era quando vocês eram pequenos e a casa tinha barulho. Sinto falta de acordar e ter alguém na cozinha antes de mim. Pausa. Mas saudade e solidão são coisas diferentes. Eu tenho saudade. Não tenho solidão. Como assim? Solidão é quando você está cercada de gente e ainda se sente invisível. Eu já tive isso, quando vocês cresceram e foram embora e a casa ficou quieta de um golpe. Aquilo doeu, durou uns 2 anos. Tomei um gole de café. Depois aprendi a fazer diferente. O que você fez? Aprendi a sair, a cumprimentar, a aceitar convite, a oferecer ajuda sem esperar que pedissem. A Jandira, do apartamento ao lado. A gente se fala todo dia. O seu Antônio da portaria me conta as histórias do neto toda vez que passo.
A doutora Marta me conhece pelo nome e pergunta do jardim. Olhei para o Roberto. Comunidade não é família, Roberto, mas preenche espaços que família deixa vazio quando some. Ele ficou quieto com aquilo. Célia estava ouvindo com uma atenção diferente, não a atenção de quem está procurando falha, mas a de quem está realmente aprendendo algo. Você acha que a gente sumiu? Ela perguntou. Acho que a vida de vocês ficou grande e a minha ficou pequena aos olhos de vocês. Não é culpa, é descuido, mas descuido tem consequência. Que consequência? A consequência é que vocês chegaram aqui com papel e eu precisei chegar com documento. Se a gente tivesse conversado antes, de verdade, não de lista, talvez nada disso fosse necessário. Célia pôs a xícara na mesa. Havia algo na expressão dela agora que era mais nu do que eu tinha visto em anos, sem a camada de organização e preocupação e gerenciamento que ela usava como segunda pele. Mãe, eu tenho medo de te perder, ela disse simples. Eu sei. E não sei como lidar com esse medo. Ninguém sabe, Célia. Esse é o medo mais velho que existe. Alcancei a mão dela sobre a mesa. Mas esse medo não pode virar controle. Quando você transforma o medo de perder alguém em tentativa de controlar essa pessoa, você já está perdendo ela. De outro jeito, mas perdendo. Ela ficou olhando para minha mão sobre a dela. Roberto tinha voltado a olhar para o jardim. Depois disse, sem virar. As quaresmeiras estão bonitas. Estão, concordei. O Osvaldo escolheu aquelas mudas. Disse que quaresmeira é árvore de mulher forte. Por quê? Porque floresce mesmo no período mais seco do ano. Quando tudo está difícil, ela decide florescer. Roberto ficou quieto por um tempo longo. Depois virou e me olhou, não com os olhos do homem que chegou com pasta e argumento, mas com os olhos do menino que eu conhecia antes de tudo isso. Mãe, você me ensinou a ser prático demais. Ensinei, concordei. E você aprendeu bem. Mas prático sem sensível é só eficiente, não é inteiro. Ele assentiu devagar. Jéssica entrou nesse momento com os 2 filhos, a Ana sonolenta no colo, o Miguel arrastando os pés. A Ana tá com sono, vou levar para casa. Vai, disse. Obrigada por estar aqui. Ela me olhou com aquele jeito direto. Obrigada por me deixar estar. Saiu. Ficamos nós 3. Roberto fechou a pasta que tinha trazido. A pasta com as pesquisas de residência, os cálculos de custo, os argumentos que não usou todos. Fechou com um clique seco e colocou no chão do lado da cadeira como quem está deixando algo de lado de propósito. Mãe, posso te fazer uma proposta diferente das que a gente trouxe? Pode. Não de residência, não de cuidadora, só falar mais, com mais frequência, de verdade. Olhei para ele. Isso eu aceito. E se um dia a senhora precisar de ajuda, eu peço. Você promete? Roberto, tenho 92 anos e passei a vida inteira cumprindo o que prometo. Não vou mudar agora. Ele quase sorriu. Não chegou a sorrir. Chegou perto. Célia se levantou, veio até mim, me abraçou de um jeito que não me abraçava fazia tempo. Não o abraço rápido de visita, mas o abraço demorado de filha. Fiquei quieta dentro daquele abraço, sentindo o peso e o alívio dele ao mesmo tempo. Eu errei, ela disse no meu ouvido. Errou, confirmei. E eu te amo do mesmo jeito. Quando saíram, fiquei na porta por um momento olhando o corredor vazio. Roberto tinha descido a escada sem olhar para trás. Era o jeito dele, sempre foi. Célia tinha olhado uma vez do final do corredor, aquele olhar de quem quer guardar a imagem. Fechei a porta. Fui até a janela. As quaresmeiras estavam roxas e cheias, exatamente como de manhã, alheias a tudo que tinha acontecido dentro daquelas paredes nas últimas horas. Havia ainda algo em aberto. Roberto tinha saído sem a resolução completa que Célia tinha encontrado. Ele ia precisar de tempo, de noites, de conversas que ainda não aconteceram. Eu sabia disso. E sabia também que talvez ele não chegasse lá do mesmo jeito ou no mesmo ritmo que a irmã. Aquilo ficou ali, aberto, como uma janela que não fecha completamente. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó,
Talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó, histórias exclusivas que não são publicadas para todos, recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. Roberto ligou na quinta-feira. Não era dia de ligação programada, não era aniversário, não era emergência. Era uma quinta-feira comum, 16h, e o telefone tocou com o nome dele na tela. Atendi. Oi, mãe. Oi, Roberto. Silêncio breve. Aquele silêncio de quem tem o que dizer, mas está escolhendo como começar. Fui visitar aquela residência, ele disse, sozinho, sem contar para Célia. Fiquei quieta, esperando. É bonito, organizado. As pessoas parecem bem tratadas. Pausa. E eu fiquei lá uns 40 minutos olhando e pensando em você. E não conseguia te ver ali. Roberto. Não porque o lugar é ruim, mas porque vi o quadro de horários na parede e pensei, a minha mãe nunca aceitou o horário de ninguém na vida dela. Ela fazia os horários. Algo se moveu no peito. Quieto, fundo. Fui embora e fiquei no carro por uns 20 minutos parado. A voz dele tinha uma textura diferente. Não o Roberto prático, não o Roberto com pasta. Era outro. Eu tô com medo, mãe. Tenho medo há anos e não sabia nomear. E aí transformei o medo em planilha porque é o que eu sei fazer. Eu sei, disse. Eu te conheço. Devia ter perguntado o que você queria antes de qualquer coisa. Devia. Mas você aprendeu. Isso importa. Eu posso aparecer sábado, só para tomar café, sem pasta. Sorri. Aquele sorriso que não aparece quando você força, só quando algo chega do lugar certo. Pode. Faço bolo de laranja. Silêncio breve. Depois. Mãe, você ainda faz aquele bolo? Sempre fiz. Você que parou de aparecer para comer. Ouvi ele respirar, e nessa respiração havia décadas de coisa não dita, não visitada, não comida. Sábado, ele disse. Sábado, confirmei, desliguei. Fiquei com o telefone na mão por um momento. Não era tudo resolvido. Não ia ser rápido, não ia ser limpo, não ia ser o tipo de reconciliação que cabe numa tarde. Roberto tinha muita construção a desmontar dentro dele. E isso era trabalho dele, não meu. Mas ele tinha ligado numa quinta-feira comum, sem motivo obrigado, e isso era começo. Começo conta. No sábado, ele chegou sem pasta. Trouxe um pacote de café que era da marca que o Osvaldo gostava. Detalhe pequeno que me disse mais do que qualquer argumento que ele poderia ter trazido. Sentamos na cozinha. Cortei o bolo de laranja. Tá igual, ele disse na primeira garfada. É a mesma receita de sempre. Eu devia ter vindo mais vezes. Sim, disse simples, mas você veio agora. Ficamos ali por 2 horas. Falamos do Osvaldo, das Quaresmeiras, dos netos dele que eu mal conhecia, de uma história que ele nunca me contou sobre um erro que cometeu no trabalho anos atrás e guardou como segredo. Falamos de coisas que não cabiam em ligação de checklist. Quando ele foi embora, parou na porta e me olhou com aquele rosto que tinha o do pai e o do menino misturados. Semana que vem posso trazer os meninos? Pode. E avisa antes que faça o brigadeiro. Ele sorriu. De verdade, daquele jeito inteiro que eu não via, fazia tempo. Fechei a porta. Fui até a janela. A tarde estava fechando. O céu de Belo Horizonte daquele laranja que parece exagero, mas é real. Pensei em tudo que aquele mês tinha sido. O papel com 3 opções. O cartório. Jéssica e os biscoitos e o ponto de cruz. O confronto na cozinha. Roberto no carro parado em frente à residência que não era para mim. A cicatriz estava ali. Algumas conversas que ainda não aconteceram. Uma relação com Roberto que vai precisar de tempo. Um espaço entre o que poderia ter sido e o que foi que nunca vai fechar completamente. Não é derrota. É o preço real das coisas reais. Mas eu tinha a casa. Tinha o jardim. Tinha Jéssica e Miguel e Ana. Tinha a doutora Marta e Jandira e o seu Antônio da portaria.
Tinha o documento na gaveta e as quaresmeiras na janela e o bolo de laranja que ficou igual porque a receita nunca muda quando você sabe o que está fazendo. Tinha 92 anos e ainda tanto para viver. Não porque os filhos voltaram, mas porque eu nunca deixei de estar presente para mim mesma enquanto esperava que voltassem. E quando parei de esperar, descobri que o que eu precisava já estava ao alcance da mão. Do outro lado de uma porta, numa escada, num corredor de prédio onde uma jovem mãe precisava que alguém segurasse a sacola. A velhice não é sala de espera. Nunca foi. É só que ninguém avisou. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim para você. E me conta, o que mais te marcou nessa história? Foi a coragem da Nair de dizer não? Foi o Roberto ligando na quinta-feira sem motivo? Escreve aí embaixo. Eu leio tudo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.